Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Sobre essa questão de abrir a câmera, tem pessoas que têm uma baixa qualidade de internet. Ah, Então, claro, quando não, claro, todo mundo abre a câmera, claro, costuma cair. claro, Eu não estou abrindo a minha porque eu tenho um problema de fato da câmera aqui. Ela está de fato com problema, só quando eu entro pelo tudo bem, celular. tudo bem. Mas tem colegas aí que têm problemas com baixa qualidade da internet. E aí todo mundo abrindo câmera cai toda hora. Claro, mas é porque se um ou outro abrir, a interação é melhor, né? Eu dou uma aula, um diálogo melhor com os alunos, né? Então, quando fica tudo fechado, fica parecendo que eu tô falando pra tela, né? Mais chato, né? Mas claro, eu entendo, né? Mas isso também pode de fato acontecer, né? A É, gente fica, bem sabe. fica parecendo que eu tô dando aula pro computador, né? Às vezes é chato, né? Verdade. Bom, eu cheguei por agora. O senhor está começando com o turismo de massa e vai começar com o texto da Mariana de Alencar e Souza? Isso, eu vou começar com a discussão, né? Tá. O texto é uma base para a gente discutir, né? Para vocês fazerem as avaliações e a gente discutir aqui em aula. Eu Né? poderia começar então? Claro. Esse, essa parte que o senhor reservou para a gente, da página 39 até 77, é de uma dissertação de mestrado da Mariana de Alencar e Souza, e é uma discussão muito interessante, que sempre eu tive indiretamente contato com ela, né? Porque eu gosto muito de viajar, eu sou um viajante compulsivo, sempre quando eu podia eu viajava, e desde pequeno, né? Meus pais colocavam 3 meninos dentro do carro e saía pelo Brasil com uma carreta levando as pessoas, né? Enfim, esse texto faz uma diferenciação, me parece, muito próxima com aquela ideia de cultura de massa e cultura erudita, né? Como se fosse o viajante, um turista cultural, e o turista de massa, aquela horda que vai invadir e vai inundar o local com pessoas. Ela trata a partir eu acho que é CVC, né, de uma agência da CVC, ela não diz por questões éticas, mas eu acredito que seja a partir das lojas da CVC, de uma loja em específico de Juiz de Fora, e começa tratando os conceitos a partir da parte, né? Ela trata os conceitos de escola de Frankfurt, escola não, do URI, vários outros conceitos, tentando, no meu entendimento, não desqualificar o turismo de massa, trazendo a ideia da crítica, inclusive, da escola de Frankfurt, disso, né, que ela traz um elitismo da visão do que seria uma viagem, né? O turista cultural seria aquela pessoa que seria da elite, né? E seria aquela consumidora de museus, de teatro, de uma entendida forma erudita de cultura, né? Então, ela trata várias questões. Eu queria abordar algumas delas. Por exemplo, o poder público interferindo pouco em questões de turismo, em grandes proporções. E ela cita isso quando ela fala de Tiradentes. Eu cheguei a linkar o link dela e, de fato, não achei nenhuma na página 54. Esse link não me trouxe nenhum lugar, né, a lugar nenhum. É, a dissertação também é antiga, então as fontes, principalmente digitais, elas têm uma celeridade muito grande, então pode ser que na época que ela o fez, tinha um link disponível. Nesse momento, ainda não tem. Muito bacana a página 58, quando ela fala que turistas são os outros, né? A ideia de que a gente... voltando ainda, por exemplo, na questão do turismo, do poder público interferindo um pouco, né, principalmente lá em Tiradentes. Eu entrei na página e parece que já tem, hoje em dia, certas delimitações do turismo, por exemplo, em Tiradentes, né? Inclusive com placas indicativas para ficar mais fácil para o turista acessar o que lhe interessa. Achei muito engraçado sobre a questão do caso que ela cita ao longo do texto dela várias pessoas, né? E separa elas a partir dos cortes de
provavelmente financeiro, que traria a ideia de uma possibilidade de turismo de elite e uma possibilidade de turismo popular, de massa. E aí ela faz a ideia da intervenção de pessoas que estão indo para a Europa. Todo mundo que está indo para a Europa, em tese, e a primeira vez, né? Sendo a primeira vez que vai para a Europa, essa pessoa vai consumir o quê? E ela também pega pessoas que já foram várias vezes, em que, em tese, se classificariam como viajantes pelo corte financeiro e, na verdade, vão consumir produtos, como outlet da França. Não é? Cito o Louvre também, que poucas pessoas vão no Louvre justamente pela quantidade de fila, então é uma discussão muito séria, né? Fazer tique dos itens de viagem, isso é uma discussão que eu já tive várias vezes com a minha companheira. A gente visita um lugar, e o que é importante visitar um lugar? A gente visita ele só para ver, ó, já vi, já posso ir para o outro, ou a gente pode passar várias horas nesse lugar para, de fato, tentar extrair o máximo do que a gente puder. Ela traz uma discussão também muito séria, que é impossível você conhecer todos os lugares que você vai visitar, principalmente na Europa, né? E a fundo. E ela traz justamente essa ideia do turismo de massa, que vai, por exemplo, entra num avião aqui, desce num ônibus lá, visita, aliás, entra num avião aqui, desce num avião lá e pega um ônibus e circula dentro dos lugares, e traz essa discussão que as pessoas desse turismo dito de massa seria o primeiro contato, e elas poderiam voltar novamente para, de fato, aprofundar. E ela, inclusive, cita várias pessoas, né? Um casal como Doris Fernanda, Carolina, e cita o Aurimar, que também seria esse novo rico, né? Da elite, mas um novo rico, um novo empresário, né? E com a construção do processo civilizador, porque ele retorna para a família dele já com uma discussão civilizadora. Falou, olha, lá não pode furar fila, lá essas pessoas não gostam que façam isso, não gostam que façam aquilo. Essa discussão é muito interessante porque traz para a gente a ideia de que, de fato, para que a gente visita? Para que a gente faz o turismo? Não é? Cita também o caso do Caminho das Índias, né, que tá na novela que estava em voga naquele momento, e a menina pediu para ela visitar a Índia de qualquer jeito. E aí ela simplesmente fez um pacote, sem guia turístico nem nada. Putz, esqueci o nome da mocinha aqui. A que vendia pacote de turismo, né, que era de Juiz de Fora, foi para o Rio de Janeiro, depois voltou para Juiz de Fora e está lá na CVC. Cita também Bourdieu, quando, através do URI, né, bens de necessidade primária, bens culturais e o consumo desses bens, né? Bom, vou parar por aqui, porque senão falo demais, pessoas já me cutucaram em relação a isso, então vou... Não, é ótimo quando os alunos trazem instrução, Valquir, isso é fundamental. Então, a sua participação é fundamental, né? A sua e dos colegas, porque isso é que faz com que a gente apreenda o tema e discuta de uma forma para inculcar o tema, né? Aqui a gente não quer fazer uma discussão superficial e rápida, né? Senão vocês cairiam com PowerPoint. Então, quando você fala, você dá ênfase para questões que outros colegas podem não ter prestado atenção. Eu mesmo posso ter, né, não daria ênfase nesse momento. Então é fundamental a gente trazer essas visões diferentes do texto e como que isso tem a ver com o nosso consumo, com a nossa trajetória, né, acadêmica e nossa trajetória também de vida, né? Então o texto ele traz, a partir do texto a gente pode discutir e desenvolver vários pontos, né? Então isso é fundamental, né? Continua assim e não perca a esperança no Galo, não é isso? Apesar do Galo ter tomado outra lutada, ok? Perco não, isso é a minha religião. Então tá bom. Mas eu quero discutir com vocês na verdade, quando a gente fala de democratização, né? Deixa eu abrir aqui a aula. Deixa eu colocar aqui a aula aqui pra vocês verem. Quando a gente fala de democratização, a gente está falando de um fenômeno que é estudado pela Escola de Frankfurt, né, que a gente não vai entrar nos autores da Escola de Frankfurt, o Adorno, o Horkheimer, etc. Mas tem a ver com a criação de uma sociedade de massa, né? Então, o consumo massificado, ele abrange, né, consumo de vestuário, consumo de moda, né, que a moda vira um ícone, né,
da produção de símbolos, estilo, de classe, né? Então a moda é fundamental. Então, é muito interessante a sociologia, né, e a antropologia da cultura que estudou a moda, como que a moda passou a ser uma referência para produzir valores, produzir símbolos, né, distinguir as classes sociais, né? Então tem a alta costura, aí tem a moda europeia, depois massifica nos Estados Unidos, né, etc. Então o turismo, né, dentro do lazer, é mais um fenômeno, né, de um desenvolvimento das sociedades capitalistas. Né? O que significa no pós-guerra? Então, a autora, né, os textos contam uma história pra gente. É uma história como se fosse uma história é, linear, né? Um período pré-moderno, um período moderno e um período pós-moderno, né? Essa discussão pós-moderna a gente vai fazer quando a gente discutir o turismo urbano, né? O que significa o turismo pós-moderno, né? Não é nada exótico não, viu gente? Não é nada de outro planeta não. A gente vai ficar claro para vocês. Então, o período pré-moderno não existia o conceito, né, o conceito de turismo, nem o conceito de turista. Né? Então, o turismo, a viagem, né, e o viajante, a viagem ela tinha um sentido de formação, né, de imersão numa outra cultura, numa outra sociedade, e com sentido de formação, né, uma formação educacional, cultural, linguística. Né? Então, ela é um processo, né, de médio e longo prazo, um processo caro, né, que implica numa disponibilidade, né, de tempo e de recursos das pessoas. Né? Então, a viagem tinha esse sentido. Né? E aí, quando a gente tem um processo de massificação, de democratização, né, a gente não tem que romantizar, né, fazer essa dicotomia entre o viajante e o turista, né? Que o turista alienado, né? A gente vai ver isso na discussão sobre autenticidade, né? Que alguns autores fazem essa dicotomia essa polarização, né? Entre o turista alienado, consumista, né? Que não se apropria do território, que não se apropria da cultura, que não interage com a população, ou seja, ele é o oposto do viajante. Então, o viajante é aquele cara que tem uma imersão no território, na cultura, que interage com as pessoas, e o turista é o oposto, né? É o sujeito que só interage com os trabalhadores do turismo. Não interage com a população local. Não está interessado na cultura local. Ele está interessado só em entretenimento e está interessado naqueles ícones. Né? Então ele vai em Paris e ele tira foto. Então a discussão sobre autenticidade e a discussão sobre turismo de massa não passa por uma viagem internacional. A gente fez essa discussão sobre aquele caso da Rússia, lembra? Que a gente discutiu na Copa, quando aqueles brasileiros foram para a Rússia. Ou seja, não tem a ver nem com a primeira viagem. Né? A primeira vez que eu fui ao Rio, a primeira vez que eu fui em Tiradentes, não tem a primeira viagem pode ser uma experiência que o sujeito não se apropria do território, nem daquela cultura, daquelas especificidades, né? Ele pode estar atrás só dessas imagens síntese, né? Desses clichês, né? Pode não interagir com a população local, pode só tirar fotos desses pontos sim, dessas imagens síntese que empobrecem na verdade o território, né? Então, quando você tira foto da Torre Eiffel, quando você tira foto dessas imagens síntese, você na verdade você está se você se resumir a isso, se a experiência se resumir a isso, você está ignorando completamente a apropriação do território. Né? Então, as imagens síntese, na verdade, é uma forma de alienação. Mas não, a viagem, a viagem no turismo, né, no turismo de massa, não significa isso. Não necessariamente significa isso. Né? Então, isso é importante. A gente não romantizar, a gente entender que a democratização ela é inclusiva. Né? Então, a melhor forma de entender a democratização é quando a gente lê textos do turismo. Né? Ontem eu fui procurar os textos para ler sobre turismo e exclusão. Né? Então, o que é turismo e exclusão? É um texto sobre, no Rio de Janeiro, né? Como que as pessoas que querem um consumo turístico não podem, não conseguem. Né? Então, a democratização, para a gente entender, né? Primeiro a gente não deve romantizar, achar que vale o período pré-moderno, né, que você tinha o viajante, né,
tinha uma imersão de anos naquele território, né? Segundo, a gente não deve demonizar a democratização, né? Que a democratização, a lá Escola de Frankfurt, né? É um processo unidimensional e homogêneo, não é, né? Então, para a gente entender a democratização, a gente tem que comparar com o período pré-moderno, um período que a experiência da viagem era exclusiva da elite, né? E comparar agora, pensar como que o turismo é inacessível ainda, né? Como que grandes partes da sociedade, né, grandes grupos sociais não têm acesso ao turismo, estão excluídos dessa experiência e desse consumo, né? Então o turismo é uma experiência, é um consumo também, né? Um consumo, tem tempo para viajar, né? Você ter tempo para viajar, né? Você ter dinheiro para viajar, né? Isso passa pelo consumo. Você dedicar uma parte do seu tempo, dos 365 dias do ano, dos 360 que você trabalha, não é isso? A gente trabalha o tempo todo, né? A gente tem um período de férias muito curto, né? Muito pouco tempo para ócio, para lazer, para o prazer, né? Como a gente já discutiu, a sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, né, brasileira, na Suíça, no Japão, ou seja, países mais diferentes, né, México, Chile, são sociedades produtivistas, né, que focam no estilo de vida urbano, no estilo de vida capitalista, no estilo de vida consumista, no estilo de vida produtivista. Então a gente tem pouquíssimo tempo de lazer, de prazer, né, de ócio, e para viagem, e de viagem para experimentar outras culturas ou conhecer novas pessoas, né? Então, esse processo de democratização é um processo não linear. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no Brasil, né? Como que até os anos 80, né, a viagem por via, né, aérea, a viagem de avião era caríssima, era exclusiva. É quase como se a gente tivesse no período pré-moderno, não é isso? Então, isso é importante vocês terem em mente, né? A gente não é uma sucessão linear, né? A gente tem aqui processos contínuos, processos simultâneos, paralelos, né? Entre desse processo de democratização. Esse processo não está acabado ainda, né? Então, um ponto importante para a gente pensar, para a gente discutir, né? Por exemplo, qual foi a primeira vez que vocês viajaram de avião? Né? Qual foi a primeira vez que vocês saíram do país para viajar, a lazer, né? Para conhecer outras culturas, conhecer outras sociedades, né? Então, se a gente for pensar nos nossos pais, por exemplo, né? Então, os meus pais, por exemplo, nunca viajaram, nunca saíram do país, né? Nunca fizeram uma viagem internacional, né? A primeira vez que eu viajei foi quando eu fui estudar, né? Quando eu tinha 30 anos, eu acho, que eu fui para fazer o meu doutorado, né? Uma parte do doutorado na França. Aí também eu esbanjei, né? Aí também uma vez que eu vou morar na França, eu vou rodar a Europa, claro, né? Porque não é todo dia. Isso não acontece todo dia, né? Mas foi uma situação muito específica, né? Que eu tinha financiamento, né? Eu tinha financiamento do governo federal, né? Eu tinha recurso. Então eu fui uma pessoa privilegiada. A minha experiência foi muito privilegiada, porque eu tinha recurso do governo federal. Eu pude pagar aluguel, né? Porque eu tinha meu filho estava pequeno. A maior parte dos meus colegas que foram, colegas assim, de outras áreas, né? Das federais do Rio Grande do Sul, tinha gente de vários lugares. A gente chegou junto lá. Eram pessoas solteiras, né? Então não tinha que pagar aluguel. Podia morar na universidade, podia ficar na moradia da universidade. Então a vida era muito mais fácil, né? Podia ficar com as francesas, namorar, ficar com os franceses, namorar. A vida deles é muito mais fácil que a minha, muito melhor do que a minha. Eu não, tive que alugar um apartamento. Então, em compensação, a minha imersão foi grande também, né? Estou contando esse caso porque esse é um caso de estudo, né? Quando as pessoas podem estudar, podem ter essa experiência, que você tem uma imersão. Então eu tive que levar o meu filho no médico, ele ficou na escola, né? Então ele ia na escola, participei de reunião com a professora, aí ele teve um período de adaptação, que ele não sabia falar, ele chorava, aí depois de um mês sofrendo ele aprendeu a falar francês bem. Eu larguei lá, né? Vai com Deus, dei um tapinha no ombro dele, vai meu filho. Aí, então eu tive que alugar um apartamento, conhecer os meus vizinhos. Então essa experiência que eu tive foi uma experiência muito interessante porque eu tive uma imersão mesmo.
Eu tive que pagar aluguel, pagar imposto. Enquanto isso, meus colegas ficavam só na gandaia, né? Só curtindo, né? Tive que ir na escola, tive que levar meu filho no médico, ele ficou doente. Tive que fazer compra, né? Cozinhar, aprender a cozinhar lá, porque, né? Então, depois eu viajei, claro, né? Mas o que eu tô querendo chamar a atenção é que esse processo de democratização é um processo em construção, é um processo que não é linear, e tem avanços e tem retrocessos. Né? Então, quando a gente estava em um período de pleno emprego, né, em 2013, 2014, 2011, né, então as pessoas tinham aquela discussão de que o aeroporto popularizou, né, o aeroporto virou rodoviária. Vocês não lembram disso não, porque algumas pessoas lembram, né, outras não, né? Alguns alunos são muito novos, não lembram disso, em 2012, 2013, mas tinha essa questão da popularização do aeroporto. O aeroporto não era mais um lugar chique, né? Até hoje, né, professor? Se me permite, o nosso É, ministro da Economia me fala que a empregada doméstica está indo demais para a Disney, ela não é, pode ir para a Disney. é, Esse lugar exclusivo que antes era da aviação, agora popularizou tanto que até empregada doméstica viaja. Que história é essa? Se todo mundo viaja, eu não sou mais exclusivo, e isso me é, deixa menos igual. E para algumas pessoas, ser igual não é bom. Né? O importante é ter status, ter uma diferenciação. Você é um turista de massa, e eu não, eu sou um viajante. Né? isso, exatamente. É. Meio que isso é um delírio dele, né? Porque o desemprego no Brasil, desde o final, antes do impeachment da presidenta Dilma, o desemprego já estava nas alturas, né? Agora está 14, 15%. Então a gente teve um período de um boom econômico com as commodities, né? No governo Lula 1 e 2, depois passou esse boom econômico, passou essa economia das commodities, né? A gente entrou num período de recessão, desemprego. Então isso não está acontecendo hoje. Então isso é delírio, né? Do Paulo Guedes. Mas essa discussão apareceu em 2011, 12, 13, com pleno emprego. Quando a gente tinha pleno emprego, né? Então o turismo ele é um indicador, né, de status. Então já que o Valky falou disso, né? Então a gente na sociedade, os grupos sociais, né, os indivíduos, eles buscam se distinguir, é isso. Tem um livro do Bourdieu, do Pierre Bourdieu, que não é pra vocês lerem agora, né? Chamado Distinção, né? Como que consumo cultural passa a ser um indicador dessa distinção, né? Então a distinção passa pela, pelo acesso à educação, pelo acesso à universidade, né? Então, né, fazer medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Isso te dá um grande status, não é isso? Então, vamos ranquear os cursos por status da UFMG, né? Então, topo, medicina, direito, arquitetura, comunicação social, e vai descendo, né? Vai chegar até onde? Vai descendo até onde? Chega até onde? Até no turismo. É um curso tem baixo status. Então isso que o Valky chamou a atenção, né? Dessa distinção entre os grupos sociais e os indivíduos, né? Isso perpassa toda a sociedade. Perpassa o consumo de celular, de relógio, de carro, de roupa, de viagem, né, da experiência turística, né? Então, isso aí é inevitável também. A gente não deve romantizar também a sociedade, achar que a sociedade tem que ser pura, né? Tem que ser uma sociedade onde as pessoas não há distinção, né? Seria utópico imaginar uma sociedade onde não houvesse distinção e hierarquias, né? A gente não deve romantizar também, né? Então, o turismo também é perpassado por essas distinções de classe, né? Então, com a democratização do turismo, isso vai aparecer mais ainda, claro, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, deixa eu abrir aqui a aula para a gente discutir.
E, gente, pode falar, tá? Enquanto eu abro aqui. Então, o que significa democratização? Né? Qual o sinônimo de democratização que vocês entendem? Né? E uma forma de a gente entender a democratização não é olhar para o passado, para o período pré-moderno, para o período que o turismo não existia, né? Que só existia viagem e o viajante, que era um turismo de imersão para elite. Não, uma forma de entender o processo de democratização é olhar para agora, para o presente, né? Entender como que ainda o consumo do lazer, o consumo do turismo é uma experiência excludente. Pensar, buscar textos, né? E buscar experiências, né? Quando foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? Viajei para fora do país, né? Como que o consumo de transporte, o consumo da cadeia turística, né? Dos hotéis, do transporte aéreo, do, dos museus, né? do ingresso, como que isso ainda é excludente. Então é mais interessante comparar esse processo de democratização, que não é linear, que não se encerrou, né, que na verdade tem avanços e tem retrocessos, com o presente. Comparar agora. Né? A gente ganha na discussão, a gente faz isso. Né? Então o que significa democratização para vocês? Gente, pode falar. Daqui a pouquinho eu vou ter que puxar o nome das pessoas aqui, ó, enquanto eu abro aqui a aula. Aí pode falar Vanessa, Davi, Isabela, Tolentino. O que significa democratização? Quando vocês pensam nisso, o que vem, né, a partir da leitura do texto, claro, né? O que vocês... como que vocês pensam hoje o turismo, por exemplo? Esse processo de democratização. Professor, dá para ouvir? Dá, pode falar, pode falar. Então, o que eu entendo bastante, é uma coisa que também a gente já vem relatando, é você dar acesso e dar uma oportunidade, principalmente mais voltado para as pessoas que até então não tinham oportunidade, que eram as outras camadas sociais, né? De poder degustar desse lazer, desfrutar desse lazer, de poder também ter o conhecimento. Tem um texto que eu não lembro se era o seu texto ou se era o texto da professora de Introdução ao Turismo, a da Ana Paula, que tem uma parte que, mesmo que eles às vezes não tivessem as mesmas experiências assim regradas, eles aproveitavam bastante do que as outras pessoas que já tinham passado por aquelas oportunidades, tipo através de diário, de livro, mapa, de poder ingressar no mesmo caminho, de conhecer, de retirar algum tipo de base. Então, é isso que eu basicamente entendo. Fred? Pode falar, tô ouvindo, pode falar. Não, é só isso mesmo. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Hanna, o Fernando, a Selma, a Jéssica, o Luiz Paulo. Professor. Pode falar, Bernardo. Bom dia. Eu penso um pouco. Bom dia. Eu penso um pouco aqui sobre a democratização do turismo. Obviamente, não dá para você. É difícil fazer um recorte específico, né, pensando em turismo. Acho que passa muito pelo aumento do poder de compra da população em geral, sim, distribuição de renda mesmo, sim. Educação. Afinal, se você não tem uma população muito educada, você não gera esse desejo de viagem. O cara não sabe o que é viajar, não conhece destinos diferentes, países diferentes, não tem aquele interesse por buscar isso. Né? Então a cultura, né, o conhecimento, a educação e a cultura precisam ser trabalhadas, o acesso a crédito, né? Por exemplo, estamos num momento ruim de crédito no país, né? Muito difícil. Compras parceladas, empréstimos, enfim. Eu não sei como que as empresas aéreas não quebraram, por exemplo, né? Ou seja, como que você vai sair do seu país e a gente está no processo ainda de, eu vi agora no Valor Econômico, de que a Azul está tentando comprar a TAM, vocês viram isso? A Azul está fazendo uma oferta para comprar a Latam, ou seja, se o Brasil já tinha pouca concorrência entre as empresas, agora vai ter um monopólio, né? Imagina o preço. Então, uma das coisas que diferencia o mercado brasileiro de turismo, do mercado americano, do mercado europeu,
é a baixa concorrência. Aqui na Europa, quando você viaja na Europa, nos Estados Unidos, a concorrência entre as empresas é muito agressiva, né? Então você tem companhias de baixo custo, que vendem mais barato a passagem, né? E aqui no Brasil não existe isso, né? Mas pode A continuar, Gol nasceu Bernardo. assim, né, professor? É, A Gol mas, nasceu como uma empresa de baixo custo e começou mas a nenhuma pegar... delas Ô, continua, né? professor, posso explicar esse negócio aí só para não ter confusão? Pode falar, Luiz Paulo. É o seguinte, a Gol, ela ainda é uma empresa de baixo custo, só que o que diferencia a Gol É da, cara, por é baixo exemplo, custo, mas é caro, né? Não, quando fala baixo custo, é baixo custo para a própria companhia. Ah, pra gente é Para ser alto. Ah, baixo para a entendi. gente, Ah, é entendi. baixa tarifa, entendeu? Aí a Gol, ela surgiu só com essa proposta, diferente Entendi. da Mas Ryanair e eu das estava me outras. referindo a baixa tarifa, né? Ou seja, preços Sim, muito baixos para competir, inclusive, com a malha de trem da Europa, né? sim. Mas pode continuar. Na verdade, ela surgiu com essa proposta, mas acabou não seguindo em frente, até porque a aviação no Brasil, ela sempre foi muito elitizada, É né? caríssimo, né? E Imagina se a Azul assim, comprar a Latam. Acabou, vai ter monopólio. Vai ser igual a CEMIG, né? Então a gente tem no Brasil, a gente só tem monopólio. É CEMIG, Energia em Minas, não tem concorrência. A Petrobras não tem a concorrência. Petrobras, Né? A aviação não tem concorrência. O Brasil é o país do monopólio, né? Mas eu acho que também é sim. uma falácia isso, sabe, professor? Porque a gente tem concorrência em relação à telefonia, mas as telefonias continuam sendo caras e de má qualidade. Mas se você for comparar com o período anterior, né? Eu lembro da discussão, eu lembro do Gabeira, de uma entrevista que o Gabeira deu. A gente vai fazer só um parênteses, tá, gente? Não é pra gente alongar aqui, não. Porque a gente tem que voltar pro tema. Mas o Gabeira deu uma entrevista contando que ele entrou num avião uma vez e aí uma turma lá, sei lá, do PSOL, uma turma, falou assim, você é traidor, ou do PT, não sei, falou assim, você votou a favor da privatização das telefonias. Ele falou assim, claro que eu votei. Ou seja, o Estado brasileiro é muito, a gestão pública brasileira, ela é muito corrupta e muito incompetente em muitas áreas, né? Então, parte dos serviços que o Estado presta são serviços do mercado, né? E a telefonia, eu sou da época, hein, gente, vocês não sabem disso não, alguns dos alunos sabem, eu sou da época que as pessoas compravam linha de telefone, né? E ganhavam as ações dessa linha, tinha ação e as da linha. pessoas que faziam isso, elas tinham grana, né? Então, o acesso à telefonia, ao serviço, né, era muito mais restrito. E aí, quando você privatizou, e o serviço continua caro no Brasil, né? No Brasil o mercado é uma coisa complicada, mas pelo menos você expandiu, né? Tem vários níveis também, tem vários preços, e você expandiu o acesso, você democratizou o acesso à telefonia, né? Se a gente tivesse hoje a telefonia controlada pelo Estado, seria, com certeza seria pior, né? Então a telefonia, ela mostra que os serviços que o Estado presta, uma parte deles tem que ser prestado pelo mercado. Claro, sem dúvida, né? O Estado não tem que prestar serviço de telefonia, tem que ter concorrência de saneamento, de luz, né? Então a gente tem que ter uma economia. Primeiro que o controle do Estado nunca é neutro, né? Sempre tem grupos lobby, tem grupos de poder, né? O Estado não é neutro. As coisas que o Estado representa, né? Essa coisa que o Zema fala, a CEMIG é do povo brasileiro. Bom, o Pimentel falava, os governadores falavam, a CEMIG é do povo mineiro. Porcaria nenhuma, é caríssima. Não é. A CEMIG é dos acionistas, a CEMIG diz que ocupa aqueles conselhos, né, que tem um salário de 25 mil por mês. Não é. Então, a gente tem que pensar que o monopólio numa cidade de mercado é péssimo. E o turismo é afetado por isso, né? Então, se a gente voltando para o assunto, né, o Bernardo estava... Bernardo, volta, por favor, à discussão. Então, se a Azul comprar a Latam, a gente vai... Aí acabou o mercado, né? A gente tem um monopólio total no Brasil, né? Ao contrário dos países europeus, né? Eu viajei na Europa... Então eu consegui comprar bilhete de trem, bilhete da Air, como chama aquela irlandesa? Ryanair, né? Muito barato, né? 20 euros, né? Então, isso não existe aqui no Brasil, né? Mas pode falar, gente. A gente até tem uma nova companhia chegando, né? Itapemirim, linhas aéreas, quem que deve sabe durar um ela ano, chega né? com uma proposta. Deve durar 2 anos. Vamos né? ver. Vamos ver, porque Vamos ver, normalmente né? elas se destacam e são vendidas, né? Depois a Azul compra ela também.
Mas aí, Bernardo, o que você estava falando sobre a democracia? A pergunta que eu fiz para vocês, né? Para Lara, para Hannah, para Isabela, para o Wallace, para o Luiz Paulo, para Rebeca, para Selma, né? Eu estou lendo aqui para ver se eu puxo os alunos para participar, né? O que significa democratização? Né? Então o Bernardo chamou atenção. Democratização, na verdade, é um processo estrutural, né? Eu coloquei isso no slide, eu coloquei na aula. É um processo estrutural de expansão do mercado de trabalho, claro. Não existe turismo, não existe consumo de lazer, não existe consumo turístico sem um mercado de trabalho. Um mercado de trabalho, né, que emprega trabalhadores com mais qualificação, mais escolaridade, um nível maior de especialização. Né? Então, o turismo, na verdade, é um derivado, né? O lazer, o ócio, é derivado desse mercado de trabalho. Então, ele é um bom indicador, na verdade. Então, o turismo, você pode tomar o turismo como uma prótese, como um indicador de como que está o mercado de trabalho no Brasil. Então, se as pessoas estão viajando muito, se tem muito consumo de viagem, de experiência turística, né? Doméstica e internacional, mostra que o mercado de trabalho está a pleno vapor, não é isso? Você está formando muita gente. Né? Então, por exemplo, ontem eu vi uma notícia de que com a pandemia, não tem nenhuma notícia boa da pandemia, né? Mas pelo menos os médicos têm, né? Os trabalhadores da saúde têm, né? Eles estão todos empregados, não é isso? Então, eu vi que, não sei onde eu vi, se foi no G1 ou no Valor Econômico, que 24 mil médicos entraram no mercado de trabalho em 2020, eu acho. Todos novinhos, né? Você olha para o médico, você tem medo dele, não é isso? Tem todos com 20 anos, 21 anos, 22 anos, sei lá. Então, o mercado de trabalho na área de saúde, né, de toda a cadeia, gigante a cadeia de trabalho da saúde, né, está pleno vapor, né, e provavelmente deve continuar, porque a epidemia vai implicar em, né, uma campanha nacional de vacinação durante décadas, né, vai implicar em... a gente tem uma parte da população que não está tendo acesso, né, a atendimento regular, né? Você não tem diagnóstico, então esse é um mercado que vai continuar a pleno vapor, né? Então, o que eu estou chamando a atenção para isso? Que o turismo depende do mercado de trabalho, né? Depende de salários, depende do tempo que as pessoas podem viajar, né? Que é um tempo muito pequeno, né? Então, democratização, na verdade, significa inclusão, né? Então, a gente vive numa sociedade que é extremamente excludente, né? Então, esse processo de massificação, né, de democratização, na verdade, né, que eu faço, eu lanço para vocês esse paradoxo. Né? O que é o paradoxo democratização e padronização? Né? Eu quero ouvir de vocês. Então, a democratização é um processo de longo prazo, estrutural, né, que implica inclusão, expansão do mercado de trabalho, inclusão educacional, inclusão de qualificação profissional, aumento de poder aquisitivo, aumento de renda, né? E esse processo ele é volúvel, né? Ele não é linear, ele funciona de acordo com os ciclos econômicos dos países. Então agora, por exemplo, o Brasil está num processo de recessão e desemprego, né? Foi agravado pela pandemia, né? Então eu queria ouvir vocês em relação a esse paradoxo que eu chamo a atenção no slide, né? Para a gente discutir. O que é o paradoxo? Democratização, padronização das experiências turísticas. É porque ele deixa de ser uma experiência cultural e passa a virar um produto? Isso aí? Não. Faz parte da experiência turística o consumo, né? Consumir produtos, consumir pacote, consumir... A gente não deve romantizar o turismo, não deve demonizar o mercado, né? O turismo é uma prótese do mercado de trabalho. Então, o pacote, a viagem aérea, a viagem terrestre, os hotéis, a cadeia, né? Toda a cadeia do turismo, né? Restaurante e tal. Então, são produtos, né? Então, qual que é o paradoxo? Isso que eu quero explorar e discutir com vocês, né? Qual que é o paradoxo que a gente chama a atenção
que eu chamo a atenção da aula, e os textos também chamam, né, dos paradoxos entre democratização, que é um processo estrutural de longo prazo, que está sujeito a avanços e retrocessos, e a padronização da experiência turística. Né? A gente vai discutir melhor, vai explorar mais essa padronização quando a gente discutir o conceito de autenticidade, quando a gente entrar daqui a 2 aulas, né? Quando a gente mudar de tema, mudar de textos, mudar de aula, a gente vai discutir o conceito de autenticidade, que é uma questão que os autores vão, né, cair de braçada, né, para criticar a massificação da experiência turística. Né? Então, hein, gente, qual que é que paradoxo é esse entre democratização e padronização? Ana, gente, eu vou puxar vocês aqui, vocês estão muito quietos, eu não sei se vocês estão abatidos com a derrota do Atlético, com a derrota do Cruzeiro, com a derrota do América, com a derrota do Brasil, né? O Brasil vive perdendo 7-1, uma tragédia. Alessandra, quem é Alessandra? Alexandra, cadê você? Oi, sou eu. Então, Alexandra, pode falar. O que você entende, a partir da aula, a partir dos textos, o que você entende desse paradoxo? Pelo que eu entendi, você falando de democratização, falando sobre inclusão. Você leu a aula? Você leu os textos? Você conseguiu ler a aula? Então tá bom. Consegui. Tô um pouco rouca, que eu tô passando mal esses dias. Então melhoras pra você. Mas... Obrigada. Não, eu vou tentar falar o que eu entendi. Que quando você... na democratização da experiência, tipo, as pessoas vão atrás de ter... Como você falou aí, quando tem mais acesso à cultura e à educação, elas vão mais, tipo, à procura da experiência, de viver coisa diferente. E quando acho que tem a padronização, é quando as pessoas vão ter a mesma experiência, tipo, nos mesmos lugares. Tipo assim, que acho que não tem muita diferença. Tipo, que como ela não tem uma coisa muito aprofundada, e quando ela procura, ela tem os mesmos meios, como você falou, tipo, todas as empresas aéreas são, tipo, vai ser a mesma, entendeu? Aí, quando procura só, vai pelos mesmos caminhos, sempre fica tendo a mesma experiência todo mundo. Foi isso, mais ou menos? Enfim. Eu acho que foi isso mesmo. Isso. O que mais, gente? Além dessas questões que a Alessandra trouxe, quem mais? O Davi, a Débora, a Evelyn, Fernando. Quem mais? A Selma, a Júlia, Lara, Luiz Paulo, Marco Antônio. Vocês estão vivos? Vocês estão bem? Vocês estão acompanhando a aula? Está todo mundo vivo? Pode falar, gente. O que vocês entenderam desse paradoxo? Democratização, padronização. Com a democratização, acabou que aumentou também a padronização? Sim, mas se desenvolve, né? Tá igual meu filho, né, cara? Pô, aí se desenvolve, explora, né? O que mais? Não tem uma resposta certa, não, gente. É pra gente discutir, pra gente aprofundar essa discussão, né? Com a democratização, a gente tem um desenvolvimento do mercado turístico. Né? Então, o mercado turístico é fundamental. Né? Então, o mercado de as cidades turísticas, né? Você tem o aparecimento das cidades, não existiam cidades turísticas, né? No período pré-moderno não existiam cidades. Então você tem a publicidade, você tem o marketing, você tem as cadeias de hotéis, você tem as empresas aéreas que vão privilegiar, né? Que vão ter mais voos. Quanto mais voos você tem para Paris ou para Miami, mais barato é a passagem, não é isso? Por que tem aquela discussão assim, mais barato viajar, a classe média adora falar isso, né? É mais barato viajar para Miami do que viajar para o Nordeste, né? Isso tem a ver com o mercado, tem a ver com a oferta, né? De voos, com a oferta de lugares, né? De passagens, tem a ver com promoção, ou seja... Então, a democratização, ela é fruto também do mercado turístico, das empresas, né? Da expansão desse mercado, né? Que oferta mais serviços, que oferta mais produtos, né? Então, essa expansão, que é positiva, né? Que a gente vê que é um processo de inclusão, né? Nas sociedades europeias, né? Falando das sociedades na Europa Ocidental, né? Não estou falando da Polônia, né? A Polônia nos anos 50 estava
na cortina de ferro, né? Estava mais fechada que o Brasil, né? Isso estava mais... tinha uma economia pior do que o Brasil. Então, somos um pedacinho do mundo, né? A gente fala muito dos países europeus porque esses processos dinâmicos, né, de capitalistas, né, que tem crises, né, são países também, claro, com muita desigualdade, mas são mais dinâmicos, né? Os Estados Unidos também é um país extremamente violento, também desigual, mas é mais dinâmico do que um país fechado, né? Comparar os Estados Unidos com a Coreia do Norte, né? Não dá para comparar, né? Então, quanto mais economia, né, é capitalista, mais dinâmico, mais volúvel é esse mercado. Mas também ele cresce mais e inclui mais pessoas. Claro, tem períodos também de exclusão, de crise, de estagnação, né? A gente está falando de alguns países, né, que a literatura estuda, né? Inglaterra, França, Alemanha, e hoje, até chegar hoje, porque na verdade esse é um fenômeno muito recente, né, gente? Então, você tem que prestar atenção nesse ponto também. Além de não ser um processo linear, que não é um processo linear, é um processo recente, né? É um processo dos anos 50 para cá. Né? Aí a gente tem crise do petróleo dos anos 70, a gente tem crise de inflação, desemprego e endividamento dos países nos anos 80. Então, de lá para cá não foi um período linear. Né? Todos os países passaram por ciclos econômicos. Então é isso. Então eu queria... esse processo de padronização tem muito a ver com o mercado, como que o mercado, essa consolidação do mercado turístico vai moldando a experiência turística, moldando e condicionando, né? E vai criando roteiros rígidos, e vai criando experiências muito padronizadas, experiências em que muitas vezes o turista não tem contato com a cultura local, não tem uma interação, uma troca cultural, né? O que é o melhor do turismo, né, gente? Eu quero ouvir vocês, porque eu tô cansado de ouvir minha voz. Quando a gente tem uma vontade, um desejo, quando a gente tem um desejo de conhecer um lugar, o que é interessante? O que define o turismo para vocês? Vocês são alunos de primeira viagem, né? O que define o turismo para vocês? Aí a partir dessa definição, a gente vai fazer uma contraposição à padronização, que é o tema da aula, né? Então eu vou começar aqui pela lista aqui, né? Vou começar por baixo aqui. Wallace, o que define turismo para você? Como que você define turismo? Em poucas palavras, né? Assim. Turismo, para mim, é o ato de viajar, consumindo produtos turísticos ou não, né? Dependendo, você pode viajar a trabalho, mas esse consumo e essa troca de experiências, independentemente do que seja. Entendi. Ok. Selma, como você define turismo? Cadê a Selma? Será que ela não está ouvindo? Rebeca. Então vamos passar, depois a Selma fala. Rebeca. Cadê a Rebeca? Eu. Pode falar, Rebeca. O turismo é basicamente isso mesmo, de viajar. Aí existiria vários tipos de turismo, né? Pode ser que você queira um turismo mais rápido, vamos assim dizer, e provavelmente ele vai ser mais padronizado e até mais acessível, porque, querendo ou não, quando você padroniza, pode ser que ele fique até mais barato. Ou você pode ficar mais tempo no, no, no país ou no estado, às vezes é do seu mesmo país. E tem uma ligação, né? Que às vezes ele fica mais padronizado e isso é ruim da rotina, mas essa rotina pode ser que faça ele ficar mais barato. Sim, esse é um ponto importante, tá vendo? Tá vendo como tem que ouvir os alunos? Os alunos trazem questões, tá vendo? Esse ponto é fundamental. À medida que você padroniza a experiência, ela fica mais barata. Isso aumenta a democratização. Então, por isso é um paradoxo. O que é um paradoxo, gente? Você sabe? O que significa um paradoxo? Eu só vou fechar a porta aqui do escritório, aqui, porque está muito barulhento aqui. Só um minutinho. Então, por que eu coloquei esse termo paradoxo?
Ô, gente, pode falar. O que significa paradoxo? Porque pode ser bom e ruim ao mesmo tempo? Não, porque existe um conflito, existe uma... ele é insolúvel, né? Pode ser insolúvel. A ideia do paradoxo é que não é facilmente resolvível, né? Não existe uma forma mágica, não existe uma forma mágica de lidar com esses problemas, não é isso? Não existe uma forma, vamos ter um Estado, né? Não existe isso. Mas pode falar, Jéssica. Então, na verdade, minha internet caiu aqui, eu perdi uma parte da discussão, mas eu parei na parte em que você está falando da questão do paradoxo. Isso. Eu não sei se alguém falou sobre isso, mas não, pode falar. No texto ela fala sobre a questão ela fala aqui nessa parte aqui, eles não perdem tempo, pois a praia é fervilha de possibilidades, futebol, areia, banho. Aí eu pensei, enquanto eu estava lendo essa parte, eu pensei na questão da poluição, poluição local desses locais, porque com a padronização e o grande contingente de pessoas a esses locais, e como não tem brasileiro ou qualquer outras pessoas assim costumam, mas principalmente no contexto brasileiro, as pessoas não têm uma educação básica nessa questão de poluição, pode levar a isso, né? Assim. Sim, esse é um tema que a gente discute, não é um tema central, mas é um tema importante também, que são os impactos. A gente vai discutir, eu tô falando, não é central aqui nessa aula, mas quando a gente vai discutir a turismofobia, a gente vai discutir os impactos desse fluxo turístico maciço, né? Um desses impactos é a poluição, você tem razão, né? Como que... E uma coisa que o Valquírio, eu acho, chamou atenção, que o texto, né, que ele leu no texto, então por isso que é bom ouvir vocês vão lançar luz sobre questões que têm conexão com os temas do curso, da disciplina, né? Então, sobre a política, como que o papel reduzido das políticas públicas no turismo. Então, isso é uma questão importante também, que a gente vai discutir na turismofobia. Então, a turismofobia, na verdade, não é rejeição turista, né? A turismofobia, na verdade, é como que a população local de um território específico, né, se mobiliza para minimizar, né, para mitigar os efeitos, né, negativos do turismo. Tem a ver com poluição, tem a ver com aumento do custo de vida para essa população local, né? Então, aí, isso, na verdade, explicita a ausência das políticas públicas, né, de como que, quando o mercado turístico se consolida, né, isso é fundamental para a democratização, a gente não é contra o mercado, a gente não é contra o capitalismo aqui, a gente tem que ser realista, né? Na verdade, ele acaba agindo de uma forma, muitas vezes, sem regulação, né? Esse é o ponto da política pública. O papel da política pública não é criar uma empresa de turismo, né? Não é criar uma empresa aérea brasileira, nem criar uma cadeia de hotéis brasileiros, né? nem criar o Eike Batista, um empresário brasileiro, não é isso. O papel do Estado é regular as relações entre as empresas, regular as relações entre as empresas e os consumidores, entre os consumidores e o meio ambiente, entre as empresas e o território, né? Quando você cria um mercado turístico, você pode destruir um território, né? Então você tem exemplos de resort, né, que fecham praias, que poluem a praia, né? Então o papel fundamental do Estado é regular, né? É impedir o monopólio, impedir uma exploração danosa de um território pelas empresas ou pelos turistas, né? Pode falar, Valquírio. Eu falei que não ia falar, mas eu não aguento. Não, a ideia aqui é a gente discutir mesmo, pode falar. É porque quando a gente parte do pressuposto que o Estado simplesmente vai regular, a gente esquece do lado do empresário. O empresário não entra para perder. O empresário só entra para lucrar. Onde não tem lucro, o empresário não entra. Então o papel do Estado seria também entrar nos lugares onde não dá lucro. Por exemplo, quando a gente fala, hoje em dia, do transporte rodoviário, tem várias e várias empresas que estão hoje de posse de várias rodovias do Brasil. Elas têm a concessão para explorar os pedágios dessas rodovias. Só que essas rodovias não foram abertas por essas empresas. Essas rodovias foram abertas por o Estado. E o Estado, quando licita esses trechos, os empresários só pegam os que vão dar retorno. Os que não dão retorno,
o Estado fica com elas. E aí tem essa discussão clara entre o Estado só entra quando dá prejuízo. E aí falam, o Estado é inoperante, o Estado é ineficiente, mas é óbvio, porque ele não tem a lógica do empresário. O empresário vai para lucrar, o Estado vai para atender às necessidades básicas do cidadão. E aí a regulação é uma delas, concordo que seja, mas não só, porque senão a gente perde de vista, no meu entendimento, que o papel grande do Estado que é servir o cidadão. O papel do Estado é servir coletivamente a população. E aí o demos, que em grego quer dizer povo, né, patuleia, hoi polloi, quando a gente traz a discussão de democratização, se eu tenho, por exemplo, se eu sair daqui para Montes Claros hoje em dia, eu pago R$50 de pedágio. R$50 de pedágio. Então, só de largada, fora o custo da viagem, eu tenho custo também que eu já paguei, porque essa estrada já existia, o Estado já investiu nela, eles não ampliaram ela como de fato estaria na concessão, porque era para ser via dupla, certo? E ao mesmo tempo, eles continuam lucrando e é a parte mais cara, essa concessão em específico, é a mais cara do Brasil. Então, uma região pobre como é o norte de Minas Gerais, que tem riquezas grandes, por exemplo, a caverna do Peruaçu, lá em Januária, só que para você chegar lá, você tem que pagar, e é caro. E aí, essa dicotomia, né, e até paradoxal, eu já paguei a estrada, mas eu tenho que continuar pagando ela para utilizar ela do jeito que ela estava, porque ela não teve melhoria nenhuma. Você tem razão, né? O que eu estou chamando atenção, o que você está chamando atenção é para a natureza dos editais, por exemplo, dos contratos, né? Que é uma natureza que impede, que faz com que as empresas não invistam, né? Então, quando você faz os editais, né, de internet, por exemplo, né? Agora tem o 5G agora, né, que esse governo está fazendo, né? Então implica investimento em internet, área rural. Agora, se isso vai ser fiscalizado, se isso vai ser acontecer ou não, outros 500. Mesma coisa com estrada, né? Qualquer licitação, né? As empresas ganham e não fazem nada, porque tem corrupção, porque o TCU e o Ministério Público, né? O Ministério Público no Brasil é uma tragédia, né? Não fiscaliza, não cobra. Então, você tem uma ineficiência enorme aí da cobrança e da punição dessas empresas, né? Então, isso você tem razão em relação a isso. Agora, qual que é o ponto aqui que a gente estava discutindo? Sobre o paradoxo. Sobre os impactos do turismo, né? Que o Valkyrie chamou a atenção de como que as políticas públicas são tímidas, né? Como que elas são quase inexistentes, né? Então, um dos efeitos da democratização e da padronização são os impactos ambientais, os impactos na depredação do patrimônio público e privado, né? que o fluxo turístico gera, né? E aí é fundamental políticas públicas para regular isso, para fiscalizar, para multar, né, para controlar o mercado turístico. Então o mercado turístico vai explorar o ambiente, vai destruir, vai poluir. Não vai ter nenhuma atitude preventiva, né? Então, esse aqui é o ponto, né? Mas a gente vai discutir isso melhor, sobre as políticas públicas, sobre os impactos, né, desses fluxos turísticos maciços, né, gigantescos, na aula sobre turismofobia. Ok? Então, gente, professor, pode falar. Quem está falando? Maria Clara. Pode falar, Maria Clara. Pelo que eu entendi, o turismo de massa, ele chega a ser uma experiência rígida para quem pratica. Por exemplo, os planos de viagens feitos pelas empresas de viagem, eles acabam juntando um grupo grande, como se fosse uma excursão, um grupo diverso, para fazer ali a rota turística em um determinado tempo. Se você sente vontade de, talvez, passar um pouco mais de tempo observando aquilo que te chama atenção, meio que você não pode, porque tem que seguir o cronograma imposto pela empresa de viagem. Então, eu acho que isso talvez cause uma redução na experiência turística do produto que está ali sendo consumido. Eu também acredito que o turismo de massa, apesar da democratização, ainda seja uma inclusão seletiva. Pensando assim, alguns trabalhadores, eles chegam a vender, né, as férias deles. Então, o tempo, talvez, de ócio desses trabalhadores seja ainda mais reduzido do que
classe média que tem uma aquisição um pouco maior, assim, econômica. Sim, você tem toda a razão, né? O acesso, né? O acesso ao turismo entre os grupos sociais, entre as classes sociais, é muito desigual. Então, o tempo de férias padrão é de 25 dias úteis por mês, né? Por ano, né? 25 dias ao longo de um ano de trabalho. Então, é pouco tempo que as pessoas têm de ócio e de prazer, né? E para viajar. E a viagem é muito cara, né? Se você for comparar com o judiciário, por exemplo, agora estava até tendo uma discussão no Congresso para diminuir, reduzir, né? Eu acho que são 2 meses o judiciário, né? Vocês sabem? São 2 meses? Sim, 2 meses, 60 dias. É um absurdo, né? Sabe quantos dias tem um professor da Universidade Federal, um professor das universidades federais tem de férias por ano? Sabe quanto que é? Qual que é o período de férias de um professor de qualquer universidade federal do Brasil? Você sabe? 45 dias por ano. Então é muito desigual, né? É um período muito... comparado com os trabalhadores, eu acho abusivo, né? E aí quando você olha o judiciário também é mais abusivo ainda, né? Então esse simples número, né, 45 dias, mostra um status e uma condição de privilégio quando comparado com o restante dos trabalhadores do Brasil, né? Então, e aí esse ponto que a Maria Clara chamou a atenção, primeiro é a desigualdade no acesso, né? Segundo, que um dos efeitos da massificação, né, resultado da democratização, é a padronização das experiências. Então a gente vai ter roteiros. Então quando um turista quer conhecer Belo Horizonte, né, eu estava até ouvindo vocês, né, como vocês definem o turismo, né? Passa pelo desejo, né? Eu quero conhecer uma cidade nova, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero conhecer uma culinária, né, uma gastronomia, uma comida diferente, uma comida típica mineira, né? Eu quero ver um pouco da história de Belo Horizonte, né? E como que você vê a história de uma cidade? A história de uma cidade está onde? Né? Está em territórios específicos, está na arquitetura, está em avenidas, sim, do desenvolvimento daquela cidade, né? Está na beleza natural, está na paisagem urbana, na paisagem nos parques, né? Que são espaços também de lazer, espaços criados para a população ter uma pausa, né? Os parques urbanos. Então, acaba que o mercado cria roteiros muito rígidos. Também a gente vai discutir isso de uma forma mais desenvolvida, né? Que são na aula sobre autenticidade, né? E um dos impactos de você criar roteiros muito rígidos, né? Então, quando os turistas vêm para Belo Horizonte, turistas nacionais ou turistas de fora do país, eles acabam conhecendo um pedacinho da Pampulha, um pedacinho o circuito da Praça da Liberdade, né? Um pedacinho da Savassi e Inhotim, e aí vão embora, né? Então, para dezenas, milhares, centenas, milhares de turistas que vêm para conhecer Belo Horizonte, só Belo Horizonte se esgota, se resume nisso, nesse roteiro, né? Nesse roteiro bem rígido. Um pedaço da Pampulha, um pedaço de um bairro da Centro-Sul, né? Que é o circuito da Praça da Liberdade, e Inhotim. E Ouro Preto, né? Aí é Minas, né? Então eu conheci Minas, eu fui em Ouro Preto. As pessoas falam assim, você conhece? Me conheço, claro. Quanto tempo você ficou em Ouro Preto? Fiquei 4 horas, 6 horas, né? Fui lá, dei uma volta, tirei foto, comi uma comida num restaurante bem padronizado, uma comida mineira bem mais ou menos, né? Então, isso que a Maria Clara chamou atenção é fundamental. Isso define, né, essa discussão sobre padronização da experiência turística, né? Então isso passa pelo marketing, passa pela publicidade, pelo imaginário. É como que esse marketing a publicidade molda o desejo, molda o imaginário coletivo, né, sobre uma cidade, né? Então eu quero conhecer... Vamos perguntar aqui para vocês, né? Qual cidade você sonha em conhecer? O Alexis, né? Me fala 2 ou 3 cidades que você sonha em conhecer. Putz, aí você me pegou de surpresa. Fala, não, só fala, não pensa não, fala. Para ver como tu, né?
Eu quero ver o que passa pelo desejo, né? Qual cidade você tem desejo? Você Los sonha em Angeles, conhecer? Gramado. Quais? Los Angeles, Gramado e talvez. Talvez não, você sonha, você deseja, você alimenta isso. Talvez não. Muito rápido, professor, muito rápido. Bate e volta, muito rápido. Tá bom. Rio de Janeiro eu não conheço ainda. Ótimo. Alessandra. Nossa, eu tô realmente não esperava. Acorda, Ana. Eu acho que alguma cidade mais do norte do Brasil, para ver a experiência. Eu sempre tive curiosidade de experimentar a comida de lá e tipo, ver como que o pessoal vive. Entendeu? Eu acho muito interessante. Sim. Qual cidade? Aí eu já não sei. Eu tenho vontade de ir em Manaus. Ok. O que mais? Mesmo, deixa eu ver. Eu tenho vontade de ir em Bali, na Indonésia também. Ok. Ok. Eu gosto de mais desses mais alternativos, assim. Que não são, tem fluxos gigantescos para lá, né? Não são alternativos. Né? Ana, quais lugares você deseja conhecer, Ana? 2 lugares? Então, eu também tenho vontade de ir em Bali, na Indonésia. Tenho vontade de ir em Tóquio, no Japão, e em Santorini, na Grécia. Legal. E o Bernardo? Quais lugares você deseja conhecer, Bernardo? Você deseja mesmo, você sonha. Acho que... Né? Você mataria para conhecer esse lugar, né? Um lugar que você, entendeu? Passa pelo desejo, quais lugares? Acho que Praga e Budapeste. Legal. Davi. Cadê o Davi? Pode falar, Davi. Débora. Quais lugares, Débora, você gostaria de conhecer? Você sonha em conhecer? Eu tenho muita vontade de conhecer uma parte do Nordeste brasileiro, fica ali Sergipe, Pernambuco. E, assim, internacional, eu tenho muita vontade de conhecer Dublin, na Irlanda. Ok. Evelyn. Cadê a Evelyn? Professor, bom dia. Bom dia. Bom, é difícil de colocar em 3 palavras. O lugar que você mais sonha na vida, assim. É que mesmo assim é difícil, mas eu vou tentar ser sucinta, porque o meu desejo já é de muito tempo. Mas acho que Tóquio, no Japão, Seul, na Coreia, e sendo bem clichê, Paris, na França. Ok. Fernando. Quais lugares você deseja conhecer, Fernando? Você sonha? Professor, na verdade, assim, eu sonho conhecer todas as cidades. Vai achar que eu estou de sacanagem, mas é verdade, eu gostaria de conhecer todas as cidades mesmo, né? Só que assim, não dá para falar uma cidade só que eu queira conhecer. Mais recentemente agora, eu estou com muita vontade de conhecer Diamantina, né? Sei lá, não tem uma cidade certa não, professor. Ok. Gabriele. Oi, professor. Então, eu tô igual o Fernando. Eu tenho vontade de conhecer todos os lugares, mas acho que o que se destacaria seria, Nova York e Bonito. Nossa, eu sou apaixonada para conhecer lá. E também é uma meta que eu tenho de fazer assim, essa viagem sozinha, sabe? Sim. Espero que seja esse ano, dependendo aí da pandemia. Sim, claro. Eu também espero. Né? E você, Valquer? Quais cidades você sonha em conhecer? Ou lugares, né, dentro de uma cidade? Professor, eu já conheci alguns que eu já tinha desejo. Osorno, Chile, mas o desejo da gente Machu nunca Picchu, acaba. mas hoje em dia... a gente tem outros lugares. Quando a gente conhece, a gente migra. Exato. Hoje em dia, Atenas e Cairo são as duas cidades que estão na minha lista. Legal. Depois a gente vai falar de Machu Picchu, né? Como que foram feitas uma série de medidas, né, para reduzir o fluxo turístico para lá, né? Isso obviamente vai diminuir a janela, né, de visitação, período de visitação, vai aumentar o custo, né? Mas é porque lá, né, porque um dos danos uma das consequências do fluxo turístico gigantesco, né, é o risco, né, daquele sítio arqueológico, né? Então,
Esse é um dos impactos do fluxo turístico, né? Massificado, né? E lá é caro. E é caro. Lá ficou caro, muito caro. Depois muito você conta pra gente um pouquinho, né? Ou seja, é um lugar caro, não é acessível e vai ficar mais inacessível ainda, né? Mas que é necessário também, porque é um sítio arqueológico. Eu não sei quantos anos tem Machu Picchu, tem 900 anos, 700 anos, sei lá. Mas é um sítio arqueológico que estava... né, por causa da posição geológica, por causa do fluxo e tal, então estava sofrendo danos. Né? Pompeia também, eles estão reduzindo o fluxo, né? Mas depois a gente discute isso. Glauce. Oi, Glauce, pode falar. Que é o da... Desculpa. Pode falar, Glauce. Quais lugares você sonha em conhecer? Eu gostaria de conhecer o sul do Brasil, que eu não conheço, né? Conheço alguns locais no exterior. Florianópolis, Gramado. Também queria ir a Portugal, a Porto. Legal. Hanna, dois ou três lugares que você sonha em conhecer, Hanna? Professor, eu sempre quis ir para Edimburgo, na Escócia, e para Cusco. Cusco? Legal. Uhum. Legal. Isabela Ribeiro. É rápido, gente. Tem que falar rápido, porque bate e volta. É só o que vier na cabeça. Isabela Alves. Tem 3 Isabelas, né? Isabela Tolentino. Eu gostaria de conhecer Melbourne, na Austrália, Manaus e o Egito. Ok. A Jéssica. Cape Town, na África do Sul, Sichuan, na China, e algumas do Nordeste, tipo Olinda. Olinda, ok. João. Júlia. Eu tenho vontade de conhecer Bali, Madrid e Seul. Ok. Lara. Eu tenho vontade de conhecer a Grécia. Para mim, só de eu fazer um tour em vários países lá, já seria o suficiente. Eu também. Deve ser lindo, né? É caro, deve ser... também Roma, Egito, Cairo, eu gostaria também. Eu gosto muito de história, então... Sim. Ok. Marco Antônio, Luiz Paulo. Professor, eu tenho vontade de conhecer a costa oeste americana, né? Então, Los Angeles e São Francisco. Ok. E acho que Maranello, na Itália, por causa da Fórmula 1, dessas coisas. Sim. Tem um circuito lá, né? Da Ferrari. Fábrica da Ferrari, da Ferrari e o circuito também. Legal. Marco Antônio. Eu tenho vontade de conhecer a Escócia também, Chernobyl, na Ucrânia. Legal. E alguma cidade do interior dos Estados Unidos, talvez o Colorado. Tem... Estado, né? Aí o estado. O estado, isso. Colorado, Texas, Virgínia, West Virginia. Entendi. Conhecer os rednecks, né? Isso, exatamente. Escória branca. Uhum. Maria Clara. Professor, eu tenho vontade de conhecer Roma, Berlim e Noronha. Ok. Rebeca. Itália, né? Roma. Ok. Cuba. Ok. E Pernambuco. Ok. Selma. Eu quero viajar. Sair de casa, né? Eu também quero. Eu topo conhecer até Ribeirão das Neves. Ninguém falou Ribeirão das Neves aqui não, porque preconceito de vocês também, né? Olha só, agora eu posso pegar o vermelhão, que eu tenho carteirinha agora, né? De graça. Então, você tem um incentivo, né? A minha vontade era pegar um vermelhão e ir para esses lugares aqui perto e ver tudo, e conhecer. Passar um dia nesses lugares, Sabará, mas ainda não dá, a pandemia ainda não deixou. Eu só fui em Sabará na minha infância, com a minha mãe. A gente tem umas viagens que a gente só faz com os pais da gente, né? Ela me obrigou em Sabará. E eu lembro que eu tenho umas memórias boas de lá, né? Mas eu nunca mais voltei lá. Ninguém falou Sabará também, vocês são muito elitistas, né? Você quer conhecer Melbourne, na Austrália, Edimburgo,
Cairo, né? O pessoal é elitista, né? Vanessa. Santa Luzia. Não, ninguém falou Sabará. A Vanessa quer ir para onde? Tóquio, Seul, Vanessa? Para onde você quer ir? Imagina, sou eu. Eu quero ir para Osaka, no Japão. Ok. E esqueci o nome. Acho que é Seoul. É Seoul, da Coreia. Seul, ou em Dubai. Se um dia eu for rica, eu quero ir para Dubai. Ok. Até lá. E o Wallace? Wallace, quer conhecer quais cidades, Wallace? Eu quero conhecer Rússia, Dubai e Maldivas. Maldivas? Entendi. E a nova cidade dos nômades digitais também, né? Que é Lisboa. Legal. Não sabia. Marco Antônio, você falou, Marco Antônio? Eu não lembro. Tem alguém que não falou? Falei. Falou? Quem que não falou, gente? Tem alguém que não falou? Eu pulei aqui. Eu, pessoal. Quem? Isabela Alves. Isabela. Pode falar, Isabela. É o Sabará mesmo? Tá bom? Sabará, tá bom? Não, Sabará eu já conheço. Então tá bom. Eu tenho vontade de conhecer Fernando de Noronha. Ok. Tenho vontade de conhecer Cuba e tenho vontade de conhecer Caraíba, que é lá na Bahia. Ok. Então, gente, esse exercício aqui foi só para a gente ver como que o imaginário, né, como que o desejo dos indivíduos, das pessoas, é moldado pelo marketing, pela publicidade. Né? Então, você tem Paris, você tem as cidades europeias, né? Você tem algumas cidades latinas, poucas cidades latinas, acho que pouca gente citou as cidades latino-americanas. Né? Uma pessoa citou a cidade do Cabo, que é na África do Sul, que deve ser maravilhosa. Né? Ninguém citou Moçambique. Ninguém citou Angola, ninguém citou o Sudão, a Namíbia, quem mais, hein? Argélia, o Senegal, né? Parece que não tem interesse nenhum, né, na África, né? Ninguém citou... Professor. Oi, pode falar. Mas aí eu acho que também tem a ver, no segundo texto, a pessoa cita o hábitos, né? Que o hábitos produz estilo de vida. Então eu acho que o que a gente consome faz a gente ter interesse em determinados lugares. Por exemplo, eu gosto de anime e de doramas e etc. Então, obviamente, eu tenho interesse em conhecer aquela região da Ásia, assim como aquela moça, né, que viu a novela, que eu esqueci o nome agora, da Globo, que queria conhecer a Índia. Então, o que a gente consome faz a gente voltar nossos olhos para aquele lugar. Claro, não, você tem razão, mas o que eu estou chamando a atenção é que a produção cultural, seja local, né, da Globo, ou a produção cultural dos estúdios de cinema americano, né, os grandes estúdios, né, que produzem filmes, que vendem filme para o mundo inteiro, né, faz a gente gostar de Capitão América, Homem-Aranha, essas chatices. Né? Depois que eu vi uns filmes da Marvel com meu filho, eu falei, nunca mais eu te levo para ver essa chatice. Eu prefiro morrer do que ver esses filmes. Eles são muito padronizados, muito iguais, tal. Tem que ver Coringa, professor. Você vê Coringa. Eu vi Coringa. Aí é outra história. Aí é Oscar. O Coringa é mais legal, porque pelo menos tem mais... É menos... É mais realista. Não é nem isso, é diferente, né? Não é uma forma. Você gosta da construção do personagem, né? Uhum. Porque os filmes da Marvel você não tem nada, né? As pessoas morrem, não sofrem. Não tem... Parece um negócio totalmente asséptico, né? Não tem nenhum tipo de sentimento de perda, não tem nada. Coringa tem, né? Você gosta da loucura dele, você gosta do ódio dele, é bacana. Se eu pudesse também destruir tudo, igual o Coringa, né? Isso é bacana. Então você se envolve com a construção do personagem. Mas o fato é que a construção do imaginário, do consumo turístico, não é espontânea. Né? Não tem a ver com a idiosincrasia da Isabela Alves, Isabela também tinha, da Vanessa, do Fernando. A gente tem uma trajetória idiosincrática, a gente tem desejo idiosincrático. Mas o imaginário é construído pelo mercado, construído pela publicidade. Né? Então, Machu Picchu, né? Ou as cidades que vocês citaram, né? A costa oeste americana, São Francisco, Los Angeles, Dubai, as cidades da Austrália, né, que vocês citaram, Seul, Tóquio, né? Então, esse imaginário está em todos os lugares, é construído pela indústria da moda, pela indústria de HQ, né? Pela indústria do cinema, pela publicidade e etc. Então, o nosso desejo é moldado por por esse consumo, né?
que se conecta, né? O consumo de arte, de cultura, de cinema, de quadrinho, de comida, né? Comida chinesa, comida pela história, né? Fundamental a gente tem pouca história da América Latina, né? A gente aprende pouco, né? Então, pouco que a gente falou aqui da América Latina, do Peru, ou da Colômbia, ou do México, né? Eu acho que ninguém falou do México, né? Então, o nosso desejo ele é construído e moldado pela publicidade e por pela produção cultural difusa, né? Seja no cinema, seja na televisão, seja no quadrinho, seja pelas cidades, né? Então, Nova York aqui. Se fosse para valer mesmo, todo mundo ia falar Nova York, porque Nova York está no nosso imaginário, né? Nunca nessa vida. Não, mas está no imaginário, de uma forma geral. Eu não estou falando de uma pessoa, não. Estou no imaginário coletivo, né? Nova York, Paris, Roma. Muita gente falou Roma, né? Roma está no imaginário também. Então isso faz parte da democratização do turismo, né? Faz parte da massificação, né? Aí você torna esses destinos mais atraentes, né? Mais turísticos, entre aspas, né? E mais acessíveis também, né? Então você consegue ter mais voos, ter mais pacotes, ter mais promoção de hotel, mais promoção de restaurante, mais promoção em museu. Você faz aquela venda casada, né? Vai no museu, fica no hotel X, tem o translado e tal. Então, A Mariana coloca um pouco isso no texto, né, professor? Ela Sim. fala que a CVC tenta empurrar esses pacotes, né? Sim. Para todo mundo que entra, esse é o pacote. Se a pessoa recusar, aí você começa a ouvir o cliente. Aí o que a gente faz? Que a gente é consumidor e a gente está na vida, né? A gente é duro. As pessoas têm salário, né? As pessoas recebem salário em real. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então as pessoas começam a ponderar pelo que é acessível, né? Pelo que dá para pagar. Né? Imagina uma família de 4, 5 pessoas viajar. Não é de avião. Né? Quanto que é? 20 mil? Dependendo para onde você vai, 20 mil reais. É 10 mil reais. Né? Então é muito caro. Né? Toda vez que eu fiz cotação para viajar nas férias, porque eu só posso viajar nas férias. Né? Eu posso viajar no pior período possível, né? Que é as férias escolares. Então eu, minha mulher e meu filho, 3 pessoas. Toda vez que eu fiz cotação para o Nordeste, é caríssimo. Não topo para o Nordeste, não topo. Aí eu sempre vou para lugares mais próximos, aqui em Minas, né? Ou no Rio, ou em São Paulo. Então, a passagem de avião, o hotel, o consumo cultural muito mais acessível aqui no Rio, em Minas, em São Paulo, do que no Nordeste. O Nordeste é caríssimo por causa desse pico das férias, né? Então eu não topo pagar uma viagem, o preço, né? Porque é caríssimo. E eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu tenho 45 dias de férias, né? Professor de FMG folgado, meu salário, né, é muito mais alto do que a maior parte da população brasileira, então eu sou um sujeito privilegiado. Então o turismo é extremamente caro no Brasil, né? Então, essa democratização do consumo turístico, da experiência turística, ela é um processo muito excludente no Brasil ainda. Então a gente tem que olhar, então, quando a gente fala de democratização, a gente não tem que olhar para o período pré-moderno, o período pré-turismo de massa. A gente tem que olhar para hoje, porque grande parte da população não está excluída do consumo turístico, não tem acesso ao consumo turístico, né? E tem vários textos para isso. Eu posso colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp, né, texto sobre isso. A gente entender como que esse processo ainda não se consolidou, ainda está em desenvolvimento do Brasil, né? Ainda é muito excludente, né? Porque as pessoas não têm. Seria então, senhor, desculpa. Pode falar. Seria então uma democratização não tão democrática assim. Claro, uma vez que a gente exclui uma segunda camada. Essa democratização passa muito pelo mercado, né? Passa muito pelo mercado de trabalho. Então, se a gente for pensar em democracia no Brasil, a cidadania, vamos discutir cidadania, né? Completamente falha, né? Completamente disruptiva, incompleta, né? Então, tudo no Brasil, quando a gente discute democracia, então o voto, eleição, a gente vota e depois a gente não tem mecanismos de acompanhamento, de cobrança de quem se elegeu, né? Eu elegi vereador, eu elegi deputado estadual, eu elegi deputado federal, eu elegi senador, eu elegi presidente, tá vendo? Só tragédia que eu elegi, né?
Então, eu não tenho acompanhamento da construção da política pública, né? Então, a cidadania, a democratização no Brasil é sempre muito precária, né? E, obviamente que isso no turismo vai ser diferente, né? Ok? Vamos fazer um intervalo agora? Professor. Pode falar. Professor. Pode falar. Também acontece muito assim, acontece muito também esse negócio essa questão da democratização é mais quando o outro lado quer, né? Não é quando a gente quer enquanto turista, né? Quer viajar agora, aí não dá porque passagem está cara, igual você já falou, tudo essa dificuldade, a crise e tudo mais, né? Então é mais quando o lado de lá quer que acontece, né? A gente consegue realizar a nossa vontade. Quando você fala do outro lado, você quer dizer o quê? O mercado? O que você explica melhor? Exatamente. De um lado, o cliente, e do outro lado, o empresário, né? Então, quem está promovendo, quem está por trás, quem recebe com o turismo, né? Sim, sim. E um ponto que vocês não chamaram a atenção, que é importante, e a gente vai discutir isso um pouco mais no tema da autenticidade, são os trabalhadores do turismo, né? Como que o mercado que emprega os trabalhadores do turismo é um mercado muito precário também. Então, grande parte do lazer e do prazer dos turistas se dá em função dessa precarização do trabalho, né? Da baixa qualificação dos trabalhadores, né? Esse é um ponto importante também que reflete essa baixa democratização, né? Os trabalhadores do turismo são pouco qualificados, né? E tem pouco acesso ao lazer, tem pouco acesso à experiência turística, né? Ok? Vamos fazer um intervalo agora? Podemos fazer um intervalo, gente? Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. São 9h31. A gente volta 9h51. Ok? Tudo bem? Ok. Então tá bom. Então vamos tomar um café Ok. e daqui a pouco a gente retoma. Tá sim. Mas, eu ia perguntar pra ele. Esqueci.